Boa tarde, eu sou a Jaqueline e juntamente com os meus colegas Diego, Etienne e Paula, vamos apresentar o trabalho sobre cromatografia de íons. Bom, um pouco de história. Em 1906, o botânico russo Mikhail Tessuet usou o termo cromatografia para apresentar suas experiências com extratos de folhas. Ele usou colunas de vidro contendo carbonato de cálcio como fase estacionária e adicionou o extrato no topo dessa coluna como se quisesse fazer uma filtração. Em seguida, adicionou éter de petróleo como fase móvel. Desta forma, ele observou várias faixas coloridas ao longo da coluna. Possivelmente, este é o motivo pelo qual a técnica foi denominada de cromatografia. Quando uma solução de éter de petróleo ela é filtrada através de uma coluna contendo um adsorvente, os pigmentos são resolvidos de acordo com uma sequência de adsorção do topo até o fundo em várias zonas coloridas, vistos que os pigmentos adsorvidos mais firmemente deslocam os mais fracamente adsorvidos e forçam ainda mais para baixo. A separação estará completa quando depois que a solução dos pigmentos tiver passado. Então, o solvente puro passa pela coluna. O aparato pode ser visualizado como um tubo de partículas de sílica com água na fase estacionária e um líquido immiscível na fase móvel, que percorre a coluna. A detecção visual comum, à época, ela poderia ser feita adicionando um indicador em uma das fases. Para substâncias incolores, por exemplo, um indicador ácido-base na separação de ácidos, formando bandas coloridas. A teoria de Martin e Singe traz uma explicação para a concentração do soluto em qualquer ponto da coluna e determina fatores dos quais são responsáveis pela resolução da instrumentação, sendo de vital importância para o desenvolvimento da cromatografia moderna. A cromatografia de íons ela é definida como uma técnica de separação e quantificação de cátions e ânions, utilizando colunas com resinas trocadoras de íons ou seus equivalentes. A detecção nessa técnica geralmente ela é realizada por condutibilidade elétrica. A técnica permite a análise de íons em soluções aquosas, empregando como fase móvel soluções iônicas escolhidas de forma a ser compatível com o tipo de trocador usado. Dessa maneira, se a fase estacionária retém cátions, a fase móvel deve conter cátions, capazes de substituí-los um valor de pH especificado para cada caso, uma vez que o pH é dos fatores principais para o sucesso do método. Na cromatografia de íons, a fase estacionária é altamente carregada, sendo que solutos com cargas de sinais contrários a esta são seletivamente adsorvidos da fase móvel. Os solutos adsorvidos podem ser subsequentemente eluídos por deslocamentos com outros íons, com o mesmo tipo de carga, porém com uma força de interação com a fase estacionária. A separação de materiais por cromatografia iônica está baseada na adsorção reversível e diferencial dos íons da fase móvel pelo grupo trocador da matriz. A diferença de afinidade entre íons da fase móvel e a matriz é devido à diferença de carga, sendo possível controlá-la utilizando fatores como pH e a força iônica. A cromatografia, ela se tornou um método essencial para a classificação de compostos químicos de acordo com a sua característica básica comum. Ela é dividida em várias partes de acordo com as suas técnicas, que é planar ou por coluna, pela sua fase móvel, que é líquida, gasosa ou fluido supercrítico, e a sua fase estacionária, que pode ser líquida, sólida ou fase ligada. Por definição, temos que a cromatografia de íons é uma técnica sensível e seletiva aplicada na separação de íons, mesmo em baixas concentrações, utilizando uma coluna cromatográfica apropriada, seguida pela detecção condutimétrica. Em resumo, então,
podemos dizer que a cromatografia de íons é a fusão de duas grandes áreas, que é a cromatografia a líquido e a troca iônica. A cromatografia a líquido tradicional, chamada de cromatografia líquida de alta eficiência, ela se divide basicamente em duas classes, que é a cromatografia de fase normal e cromatografia de fase reversa. A cromatografia de íons se divide em três classes principais, que é a cromatografia de par iônico, cromatografia de exclusão iônica e cromatografia de troca iônica. O primeiro passo é injetar a amostra de interesse no sistema de cromatografia de íons. Com o auxílio da bomba de pressão, a amostra e o eluente são deslocados pelo equipamento, passando por uma pré-coluna, e em seguida pela coluna de cromatografia de íons, dependendo das características do analito de interesse. Nessa etapa, onde ocorre a troca iônica dos íons entre o analito e a coluna, que ocorre através da afinidade eletrônica. Na sequência, então, a amostra passa pela bomba supressora, que possui o intuito da separação e identificação de forma mais eficiente dos analitos. Nessa etapa também ocorre a supressão do eluente. Por fim, o detector faz a análise dos compostos através de sua condutividade elétrica, e então os dados eles são apresentados em forma de cromatograma. Olá, meu nome é Etienne Abreu e, conforme foi falado anteriormente sobre como se classifica as técnicas por coluna e como funciona um cromatógrafo de íons, eu vou apresentar um pouquinho sobre os principais componentes de um cromatógrafo de íons e suas funções. O exemplo, então, os resultados irão aparecer em um gráfico, conforme na imagem, e é o exemplo típico de cromatógrafo de íons. E os íons presentes nesse cromatograma são fluoreto, clorito, bromato, cloreto, nitrito, clorato, brometo, nitrato e sulfato, conforme podem acompanhar os picos no gráfico. Esse gráfico é apresentado na quantidade e em minutos. O cromatógrafo de íons ele é utilizado para a determinação de ânions inorgânicos, cátions inorgânicos, alcalinos e alcalinos terrosos, metais de transição, ácidos carboxílicos de baixo peso molecular, organofosforados, complexos metálicos. Também é aplicado para vários tipos de amostra, tais como ambientais, amostras de indústrias petroquímicas, alimentos e bebidas e também análises farmacêuticas e clínicas. Tendo em vista que o cromatógrafo ele é um equipamento extremamente sensível, ele vai detectar analitos a nível traço, nós precisamos ter um cuidado que é necessário. Então, assim, a água para preparar eluentes e reagentes para diluir as amostras, os padrões e lavar a vidraria. Para cromatografia de íons é necessário, então, utilizar uma água de alta pureza, justamente para evitar a contaminação dessa amostra e prejudicar o resultado final. De preferência, tem a necessidade de usar reagentes de alta qualidade e pureza, e os interferentes presentes no reagente eles podem dar um resultado falso ou ainda se concentrar na coluna provocando danos no equipamento, que é muitas vezes difícil de reverter. As vidrarias e o ambiente de trabalho, para se obter bons resultados em baixas concentrações, requer um laboratório limpo, a eliminação de fontes de vapores, HCl, amônia, ácido acético, entre outros, que poderão se tornar interferentes nessa análise. A vidraria ela deve ser muito bem lavada, com várias porções de água ultra pura, para a eliminação completa de vestígios daquele analito ou daquela matriz que foi colocada ali. Então, o objetivo do nosso trabalho é
acompanhar os resultados de amostra de farinha de trigo extraídas com o auxílio de bloco digestor e micro-ondas, e para fim de verificação e presença dos compostos de cloro, Cl e enxofre S, presentes então nessas amostras. O experimento ele foi realizado em 3 amostras com a mesma quantidade de replicatas. Olá, meu nome é Diego Hernani. Venho explicitar os resultados e discussões do seminário de cromatografia iônica química analítica instrumental. Os resultados obtidos evidenciam-se se tendo uma relação das equações da reta obtidas de amostras de farinha de trigo por métodos otimizados a valores de referência, com amostras de pré-tratamento por digestão de bloco digestor e micro-ondas. O gráfico mostra que amostras padrões em concentrações de 1 mg por litro ou 1 grama por quilo geram sinal de detecção em 1,7286 para cloro e sinal de detecção em 0,3091 para enxofre, demonstrando que para amostras de farinha de trigo a 1 grama, o método de pré-tratamento que mais se aproxima aos valores padrões da equação da reta, após a identificação da concentração dos íons cloro e enxofre, ou seja, os sinais de detecção obtidos da aferição em cromatografia de íons, obtendo, assim, os cromatogramas, para íons de cloro foi o bloco digestor. Para íons de enxofre, foi-se a combustão por micro-ondas. Demonstrando assim que métodos de extração influenciam na quantificação por cromatografia iônica, o que se faz necessário aplicações otimizadas à obtenção de resultados confiáveis. Então, com a realização do nosso trabalho e com as pesquisas que nós fizemos relacionadas à cromatografia iônica, nós concluímos que a cromatografia, que é uma técnica inventada há mais de um século, ela é ainda hoje uma técnica de análise altamente tecnológica e eficaz, de princípio teórico simples, adsorção e obtenção dos resultados. E agora aqui nós colocamos as referências que nós utilizamos no trabalho. Muito obrigada.